Bom dia, queridos irmãos. Aqui é o pastor Eric. Sejam muito bem-vindos à nossa EBD online deste domingo. Nós vamos dar sequência aos nossos estudos e nós estamos na lição 6, a fé obediente. Uma alegria muito grande poder nesse domingo compartilhar com vocês. A pastora Rosilane não pôde gravar as aulas desse domingo e eu estou aqui para substituí-la. Mas antes de nós começarmos a nossa aula, gostaria de te convidar a orar. Feche os seus olhos, vamos falar com o Senhor. Deus Santo, nós te agradecemos por essa manhã, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de podermos compartilhar, estudar e na sequência dessa revista, ó Deus, crescer nos estudos e no conhecimento da sua santa palavra. Quero te pedir, ó Deus, a sua graça e a sua bênção na recuperação da pastora Rosilane, para que ela possa estar novamente conosco no próximo domingo, na EBD online. E te pedimos, ó Deus, que nesse instante o Senhor nos capacite nesse estudo, ilumine nossa mente e o nosso coração para a compreensão da sua santa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, lição 6, texto base. É um texto um pouco longo, Josué, capítulo 22, 23 e o capítulo 24. Esses capítulos do livro de Josué vão marcar o encerramento desse livro. Os 3 últimos capítulos do livro são esses capítulos, 22, 23 e 24. E nesses capítulos, Josué está não apenas encerrando o livro, mas também encerrando a sua carreira, encerrando o seu ministério, encerrando o seu chamado como líder da nação de Israel, um líder bélico, um líder militar, mas também um líder espiritual, um juiz que Deus colocou ali na nação de Israel para conduzi-la a uma nova era, um novo momento, a saída do povo de Israel do Egito e a entrada na possessão da promessa feita a Abraão, ou seja, daquela terra que Deus havia prometido, a terra de Canaã. Nós estamos encerrando então esse período onde o povo de Israel está tomando posse da terra. São as últimas possessões, são os últimos povos a serem expulsos da terra, e o texto do versículo 22 a 24 vai trazer para nós um contexto seguinte. As tribos de Ruben, Gade e meia tribo de Manassés são chamadas, convocadas para se juntarem à nação de Israel, ou seja, a todas as outras tribos de Israel, para expulsarem os últimos inimigos da terra, para cumprirem esse papel. E assim acontece, finaliza. Josué então abençoa as tribos de Ruben, de Gade e a meia tribo de Manassés pela tarefa realizada, pela sua fidelidade, o compromisso com as outras tribos, e agora ele as despede para a sua terra natal, abençoando essas 3 tribos, a tribo de Ruben, a tribo de Gade e a meia tribo de Manassés. Ele então abençoa e dá algumas instruções, orientações para essas tribos, que também servem para as outras tribos, mas especificamente para essas tribos, porque ele está despedindo essas tribos para elas voltarem então para a sua possessão, para o lugar onde Deus havia preparado para eles. E é interessante, dentro desse contexto, lembrar que a tribo de Gade, a tribo de Ruben e essa meia tribo de Manassés, elas estavam na posse da terra para além do Jordão. Então todas as outras tribos estavam de um lado do Jordão e essas 3 tribos estavam do outro lado do Jordão. Então eles estavam sendo enviados de volta para casa. Então a gente vê aqui Josué enviando essas tribos de volta para casa. E eu quero ler aqui com vocês, no texto bíblico, quais são as palavras de Josué para essas tribos. Deixa eu aqui abrir o texto para a gente ler a partir... Vamos ler a partir do versículo 4 do capítulo 22. Agora que o Senhor, o seu Deus, já concedeu descanso aos seus irmãos israelitas, como tinha prometido, voltem para casa,
para a terra de Moisés, servo do Senhor, para a terra que Moisés, servo do Senhor, lhes deu no outro lado do Jordão. Mas guardem fielmente o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, lhes deu. Amar o Senhor, o seu Deus, andar em todos os seus caminhos, obedecer os seus mandamentos, apegar-se a ele, servi-lo de todo o coração e de toda a alma. Então Josué os abençoou e os despediu, e eles foram para casa. O capítulo 22, então, vai trazer essa narrativa da saída dessas 3 tribos, 2 tribos e meia, na verdade, Ruben, Gade e meia tribo de Manassés, de volta para casa. E eles vão. Chegando de frente para o rio Jordão, antes deles ultrapassarem o rio Jordão, eles resolvem levantar um altar naquele lugar. Eles levantam um altar e ultrapassam o rio Jordão. A questão é que a notícia de que na despedida, na saída, eles fazem esse altar, eles levantam esse altar, a notícia chegou às outras tribos de Israel e eles interpretaram de maneira negativa. Eles entenderam que, na verdade, as 2 tribos e meia estavam na saída da terra, indo para a sua terra de origem. Eles estavam abandonando a aliança com Deus, descumprindo aqui as orientações de Josué no versículo 5 e se voltando para os deuses cananeus. As outras tribos de Israel, então, interpretam isso de forma negativa e pensam: meu Deus, com o descumprimento da lei, com o descumprimento das orientações de Deus por essas tribos, Deus vai trazer juízo para todos nós. Então eles se levantam e se armam para irem guerrear com as 2 tribos e meia, contra as tribos de Ruben, Gade e a meia de Manassés. E vão até lá. Primeiro eles enviam os seus representantes. Chegando lá, esses representantes vão questionar: mas por que vocês fizeram isso? Como vocês fizeram isso? Como vocês puderam fazer isso? Abandonarem a Deus, deixarem o temor do Senhor, deixarem de servi-lo, deixarem de obedecer suas orientações para se voltarem para os deuses cananeus, os deuses dessa terra. E então, os representantes das tribos de Gade, Ruben e a meia de Manassés respondem: não foi isso que aconteceu. Que Deus seja juiz sobre nós, se assim nós procedemos. Na verdade, o que nós fizemos foi um monumento para que nós nunca esqueçamos, e principalmente vocês que ficaram do outro lado do Jordão, que apesar de nós estarmos do outro lado do Jordão, nós não somos separados dessa aliança e dessa promessa. Nós somos um povo só, apesar de 12 tribos, apesar de estarmos do outro lado do Jordão e vocês de outro. Vocês nunca vão dizer para nós que nós abandonamos vocês, que nós estamos separados de vocês. Na verdade, então, aquele monumento, aquele altar ali ao Senhor foi um altar para lembrança na história de que as tribos de Ruben, de Gade e a meia de Manassés, que estavam do outro lado do Jordão, ainda faziam parte da aliança e estavam no cumprimento dessa aliança. Na verdade, era um memorial. Então, depois dessa explicação, tudo se apaziguou. Algumas coisas nesse capítulo 22 são importantes para nós refletirmos. Eu quero trabalhar aqui a ideia, principalmente ou primariamente, a ideia de unidade que esse texto traz para nós. Quando as 12 tribos de Israel são levadas para o Egito por Josué, passados alguns séculos, se tornam então um povo numeroso na terra do Egito. Mas era um povo numeroso e um povo ao mesmo tempo disperso, um povo separado, um povo... não havia unidade entre as 12 tribos. Eram 12 famílias, 12 tribos, mas não havia uma unidade, num consenso, no entendimento de um povo só, uma só nação. Deus, ele tira o povo de Israel e leva pelo deserto em direção à terra prometida, a Canaã, que Deus havia prometido para Abraão, mas com a ideia de dali estabelecer o povo não apenas numa região geográfica, mas principalmente estabelecer uma nação. Então, esse período em que Josué começa a liderar o povo até o final do período dos juízes, o povo está num processo de estabelecimento de um senso de nação.
Isso, na verdade, só vai acontecer definitivamente 300 e poucos anos, 400 anos depois, com Davi, que, sendo o segundo rei de Israel, ele unifica as 12 tribos como uma nação só, sob a bandeira de Israel. Não mais a tribo tal, as 12 tribos, mas agora uma nação apenas. Isso nos leva a pensar em quanto Deus deseja que nós, como nação dele, como povo escolhido dele, precisamos viver em unidade. E unidade em dois aspectos. Primeiro, a unidade local. Há quem diga que a igreja é composta de um povo muito disperso e muito desunido. E por vezes eu preciso reconhecer que somos, sim. Muitas coisas nos separam. Ser igreja não é algo fácil, é algo difícil. Um povo que se reúne, mas são pessoas com pensamentos diferentes, com interesses diferentes, com vontades diferentes. Isso gera sempre na igreja uma certa tensão e às vezes divisão. Deus nos chama para sermos um povo uníssono, um povo único, um povo sob uma bandeira, a bandeira de Cristo. Quem nos une, que nos faz um só povo, com uma mesma mente, uma mesma direção, é Cristo. E nós precisamos aprender disso. Mas, por outro aspecto, nós temos as dificuldades também denominacionais, né? Alguns são batistas como nós, outros são presbiterianos, outros são metodistas, que praticam a sua fé, que exercem a sua dogmática, os seus dogmas, as suas doutrinas de maneiras diferentes. E muitas vezes nós nos esquecemos que o reino de Deus não tem bandeira. O reino de Deus não tem placa denominacional. Na verdade, nós somos todos participantes de um mesmo reino e estamos trabalhando de certa forma na mesma direção. Precisamos esquecer muitas vezes das nossas diferenças doutrinárias, dogmáticas, denominacionais, para entendermos que o reino de Deus é um reino que trabalha em cooperação. Quando Josué convocou as tribos de Ruben, Gade e a meia de Manassés, eles imediatamente aceitaram o convite, a convocação e foram se juntar às outras 12 tribos com uma finalidade só, com uma finalidade única, tomar posse e expulsar os povos cananeus, os povos daquela terra, para que eles pudessem de fato usufruir da promessa que foi dada a eles. Entendem então que as diferenças, as territorialidades caem por terra naquele instante para que um objetivo só seja alcançado. A igreja é isso. Nós precisamos entender que o reino de Deus é muito maior do que denominações, placas denominacionais, doutrinas ou dogmas. A nossa bandeira é Cristo. Cristo é a nossa bandeira. Mas essa bandeira, essa unidade, ela precisa ser estabelecida sobre alguns fundamentos. Óbvio, Cristo é o nosso fundamento. Mas nesse texto, a bênção de Josué, ela é estabelecida com base em orientações. Eu queria novamente chamar sua atenção para essas orientações. No versículo 5, são 5 orientações. Primeira, amar ao Senhor Deus. Segunda, andar em seus caminhos. Terceira, guardar seus mandamentos. Quarta, se apegar a Ele. E quinta, servi-lo com todo o coração e alma. Perceba que essa orientação, apesar de estar sendo dada para, nesse contexto do capítulo 22, a tribo de Ruben, Gade e a meia de Manassés, é na verdade uma orientação para o povo de Israel, para as 12 tribos. A unidade delas em Cristo, na verdade, a unidade delas em obediência a Deus se fortalece nessas 5 orientações. E da mesma forma nós precisamos entender que assim acontece conosco. Nós somos orientados também a nos fortalecer, ou nós somos fortalecidos enquanto nação santa, povo escolhido do Senhor. Nós somos a possessão do Senhor enquanto nação, quando nós nos fundamentamos nesses princípios. Amar o Senhor, o nosso Deus. E uma coisa, na verdade, vai
deflagrar a outra. Uma orientação vai complementar a outra. Eu amo ao Senhor Deus e esse meu amar ao Senhor meu Deus me faz andar em seus caminhos. E andando em seus caminhos, guardar os seus mandamentos, as suas orientações, me apegar a Ele e servi-lo com todo o coração e a alma. Esse primeiro capítulo 22, então, nos ensina que a fé precisa ser uma fé obediente como testemunho de que o Senhor é Deus e nós precisamos nos sustentar nele, nós precisamos nos alicerçar nele diante dessas 5 orientações. Amar o Senhor Deus, andar em seus caminhos, guardar seus mandamentos, se apegar a ele e servi-lo com todo o coração e a alma. Nós passamos do capítulo 22 e quando entramos no capítulo 23, na sequência desses últimos capítulos do livro de Josué, nós nos deparamos com alguns versículos que chamam a atenção. Eu queria chamar a sua atenção para ler comigo alguns deles. O versículos 1 a 6, primeiramente. Acompanhe comigo. Versículo 23. Passando muito tempo depois que o Senhor concedeu a Israel descanso de todos os inimigos ao redor, ou seja, Israel tinha se estabelecido na terra, tinha sido vitorioso, a nação tinha de fato tomado posse da promessa. Josué, agora velho de idade, muito avançada, convocou todo Israel com as autoridades, os líderes e juízes e os oficiais e lhes disse: estou velho com idade muito avançada. Vocês mesmos viram tudo que o Senhor, o seu Deus, fez com todas essas nações por amor a vocês. Foi o Senhor, o seu Deus, que lutou com vocês. Lembrem-se de que eu reparti por herança para as tribos de vocês toda a terra das nações, tanto as que ainda restam, como as que conquistei entre o Jordão e o Mar Grande a oeste. O Senhor, o seu Deus, as expulsará da presença de vocês. Ele as empurrará de diante de vocês, e vocês se apossarão da terra delas, como o Senhor lhes prometeu. Façam todo o esforço para obedecer e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Não se associem com essas nações, versículo 7, que restam no meio de vocês. Não invoquem os nomes dos seus deuses, nem jurem por eles, não lhes prestem culto, nem se inclinem perante eles. Versículo 8, mas apeguem-se somente ao Senhor, ao seu Deus, como fizeram até hoje. O Senhor expulsou de diante de vocês nações grandes e poderosas. Até hoje ninguém conseguiu resistir a vocês. Um só de vocês faz fugir 1000, pois o Senhor, o seu Deus, luta por vocês conforme prometeu. Por isso, dediquem-se com zelo a amar o Senhor, o seu Deus. Vou até o versículo 11. Vamos refletir um pouco nesse capítulo 3, naquilo que de fato Josué está querendo fazer. É uma despedida. No capítulo 22, Josué encerra esse momento de guerra, de lutas, de batalhas para a conquista da terra, e agora Josué, o texto diz que o povo está em paz, o povo está na possessão da terra. Mas agora Josué traz a liderança do povo, chama, convoca, com a intenção de trazer uma palavra de despedida. Josué está velho, Josué está no final da sua carreira, Josué está encerrando o seu chamado, o seu ministério para ser líder, para ser profeta, para ser juiz dessa nação, e agora traz algumas outras orientações. Mas ele começa a mostrar ao povo lembranças daquilo que Deus fez, como Deus agiu e como Deus continua agindo, e traz novamente algumas orientações. Eu vou chamar de conselhos. Josué vai trazer aqui conselhos interessantes. Só um minuto. Ele diz também que se o povo cumprir
os propósitos de Deus e for obediente, mais uma vez, a obediência aqui em voga, a essas orientações, a esses conselhos, Deus continuaria a expulsar o povo daquele lugar, os povos daquela região. Outros conselhos são esses que partem, e começa nos versículos 6 e vai em diante. Façam todo o esforço para obedecer e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. A gente entende que naquele tempo, no Antigo Testamento, Deus havia dado as suas orientações. Primeiro com o Decálogo, primeiro com os 10 mandamentos. Depois, Deus havia dado para o povo as outras orientações que nós vamos ler em Números, que nós vamos ler em Deuteronômio. São as palavras de Deus, são as orientações de Deus, são os mandamentos de Deus, é a palavra de Deus, é a sua voz sendo ressoada através das orientações. Então Josué está dizendo ao povo: vocês querem ter sucesso, continuar tendo sucesso, vocês precisam continuar em obediência, não desobedeçam, continuem andando debaixo das orientações da lei do Senhor, não se desviem nem para a direita, não se desviem nem para a esquerda. Ele continua dizendo: não se associem, no versículo 7, com essas nações que restam no meio de vocês, não invoquem os nomes dos seus deuses, nem jurem por eles, não lhes prestem culto, nem se inclinem perante eles, não se envolvam, não se misturem. Vocês são um povo escolhido, retirado, exclusivo, como orientação exclusiva para vocês, como Deus de vocês eu sou. A preocupação de Josué, e na verdade a preocupação era de Deus, e nas orientações de Josué, era de que o povo se misturando com os outros povos, o povo de Israel se misturando com os povos daquela nação, ou daquelas nações, eles fossem seduzidos e acabassem por ter as mesmas práticas e os mesmos costumes. Às vezes a gente pensa que nós podemos sim flertar, suportar as tentações, ou mesmo conviver em ambientes e com pessoas que têm princípios e comportamentos completamente diferentes daquelas que são orientadas por Deus e daquelas que nós preceituamos para a nossa vida como importantes. Então, era essa a dificuldade, essa preocupação que havia em Deus e que Josué estava trazendo orientações. Isso é tão importante, que essa foi a orientação de Deus para o povo durante toda a sua história. E se a gente for pensar muito bem, foi exatamente essas armadilhas que sucumbiram à vida e o ministério de um homem que foi notório nas Escrituras, que foi Salomão, o terceiro rei de Israel, filho de Davi, e que escreveu livros de sabedoria tão profundos, mas no final da sua vida, por causa do envolvimento que ele teve com as esposas e suas concubinas, que eram de outras nações, por meandros políticos, ele acabou também se associando aos deuses desses povos, os deuses das suas esposas, das suas concubinas, e nós sabemos que houve então, a partir dali, uma grande derrocata, uma grande queda moral e ética do povo de Israel. Tudo o que, na verdade, Deus havia orientado para que o povo não fizesse já há cerca de 600, 500 anos antes. Então, preste bem atenção. Esses versículos 6 e 7 trazem essas orientações. A partir do versículo 12, nós vamos ler: se todavia vocês se afastarem e se aliarem aos sobreviventes dessas nações que restam no meio de vocês, e se casarem com eles e se associarem com eles, estejam certos de que o Senhor, o seu Deus, já não expulsará essas nações de diante de vocês. Ao contrário, elas se tornarão armadilhas e laços para vocês, chicote em suas costas, espinho em seus olhos, até que vocês desapareçam desta boa terra que o Senhor, o seu Deus, deu a vocês. Numa primeira leitura, nós temos a impressão de que Deus está sendo talvez duro
e exagerado, prometendo punição. Mas, na verdade, essa punição não vem de Deus. Na verdade, a gente precisa entender que vivemos sobre uma lei da natureza, uma lei que existe e que ela é muito poderosa, que nós chamamos da lei de semeadura. Aquilo que nós plantamos, nós colhemos. A orientação de Deus é que o povo viva em obediência. Plante, semeie obediência e receba de Deus como fruto bênçãos sem medidas, bênçãos materiais. O capítulo 22 vai trazer essa narrativa, quando a tribo de Ruben, Gad e a meia de Manassés voltam para sua terra natal, eles voltam com muitas riquezas, dos despojos de guerra que eles conquistaram, bênçãos que Deus deu através da obediência, mas não só bênçãos materiais. Deus principalmente nos oferece bênçãos espirituais. O consolo, o conforto, a certeza do sustento, a certeza da provisão, a certeza de que Deus nos proporciona aquilo que nós necessitamos, nem mais nem menos. É confiança total no Senhor, e é isso que Ele promete. Eu vou tirar o povo daqui, eu vou continuar capacitando vocês, vou capacitar vocês para que vocês sejam vitoriosos na tomada de posse da terra, e vocês vão comer do melhor do fruto. A gente lê isso lá em Deuteronômio, capítulo 28. Se atentamente ouvires a minha voz e obedeceres, vocês vão comer do melhor do fruto, vocês não vão ter problemas com inimigos, os céus vão dar a chuva no tempo certo, tudo vai acontecer, bom, mas vocês precisam semear. É a lei da semeadura. Semeiem obediência e vocês vão colher os frutos. Então, da mesma forma que nós obedecemos, que nós semeamos obediência e colhemos do fruto as bênçãos, esse texto nos mostra, por outro lado, também que se semearmos desobediência, se o povo se voltar para os outros, se associar com os outros povos, se voltar para os seus deuses, Deus vai deixá-los ao léu, Deus vai deixá-los a andar nos seus próprios caminhos, nas suas próprias vontades, e isso vai ter consequências. Então não é uma questão de juízo de Deus, mas da escolha do povo. Entendem isso? Nós podemos tirar essa experiência para a nossa vida também. Às vezes as coisas negativas que acontecem conosco, as adversidades da nossa vida, não são punições de Deus, mas consequências das nossas escolhas. Esse Deus dá para nós, o nosso Deus dá para nós as mesmas orientações que Ele está dando aqui para o povo de Israel. Isso nós precisamos ter em mente e nós não podemos nos esquecer. E dessa forma, nós aprendemos que a fé obediente, nós precisamos tê-la para assimilar os bons conselhos do Senhor. Vamos aqui então enumerar que conselhos são esses. Nós temos então pelo menos 2. Não se unir aos povos pagãos em casamentos mistos, para não suceder cair em armadilhas e perecer na terra, e isso está no versículo 3, e no versículo 14, Deus é fiel em cumprir as suas promessas, como também é fiel em implementar o seu juízo. Esses são os conselhos que Josué trata aqui com o povo de Israel no capítulo de número 23. Vamos ver então aquilo que nós temos, aquilo que nós podemos ler e aprender no capítulo 24. Como é importante nós relembrarmos das maravilhas que Deus realiza na nossa vida. Por vezes nós nos encontramos cabisbaixos, por vezes nós nos encontramos desanimados, desalentados, mas muitas vezes esse sentimento e essas sensações, elas acontecem porque nós deixamos de celebrar, de agradecer e de nos lembrar das maravilhas que Deus já fez e tem feito na nossa vida.
A lembrança dos benefícios do Senhor são extremamente importantes para a manutenção da nossa fé e a manutenção da nossa esperança. O capítulo 24 trata disso. Aqui nós vamos ver no versículo 14, no versículo 1 do capítulo 24. Então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, convocou as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais de Israel, e eles compareceram diante de Deus. E Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há muito tempo os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão, e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. E aí, a partir desses versículos introdutórios, dos primeiros versículos, nós vamos ver que Josué vem numa sequência de rememoramento, de relembrança do povo daquilo que Deus fez desde o chamado de Abraão. Ele vem contando a história, passando por Abraão, Isaac, Jacó, lembrando o povo do Egito, do tempo em que passaram no deserto, das experiências de livramento, da promoção do Senhor durante o Egito, durante o êxodo, durante o deserto, da provisão do Senhor a todo tempo, das necessidades do povo. Ele vem então trazendo à memória tudo o que o povo vivenciou até chegar na entrada do povo de Israel na terra prometida. Josué faz isso justamente para memorizar o povo de que Deus nunca os abandonou, de que Deus, apesar da fragilidade emocional e espiritual do povo, apesar da indisciplina do povo, apesar da desobediência do povo, Deus nunca deixou de caminhar com o povo, de livrá-los, de promovê-los, de provê-los. Deus nunca deixou de fazer isso. Então, a preocupação aqui nesse momento de realmente últimas palavras, de despedida de Josué, primeiramente é relembrar dos benefícios, das graças e das bênçãos de Deus e que Deus trouxe sobre o povo na sua história. A construção da história de Israel é uma construção onde a boa mão de Deus estava sobre eles a todo o tempo. A intenção era colocar o povo na parede. Ele traz aqui algumas palavras. Veja só, versículo 14 e 15. Agora temam ao Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Perceba que Josué bota o povo na parede, porque apesar de tudo, apesar das vitórias que Deus deu ao povo a partir da travessia do Rio Jordão, ou seja, da entrada em Canaã, da entrada na terra prometida, haviam ainda muitas pessoas que não haviam abandonado as práticas repugnantes de adoração a outros deuses do Egito, e eles viviam ainda nesse paganismo, viviam ainda nessa indisciplina com Deus. Então Josué bota a termo, ele coloca o povo na parede. Decidam agora a quem vocês querem servir. Se ao nosso Deus que nos tirou com o braço forte do Egito e nos conduziu até depois do Rio Jordão, entregando-nos a terra que havia prometido, ou os deuses desses povos que vocês hoje expulsaram, ou dos deuses do Egito. Então, ele termina dizendo: todavia, eu tenho uma coisa para dizer a vocês, eu e minha família serviremos ao Senhor, nós nos manteremos fiéis ao Senhor. Nesse capítulo 24, irmãos, há um outro aspecto da fé que precisa ser ressaltada, a fé obediente que traz uma renovação da aliança com o Senhor.
É importante nós percebermos isso. E essa aliança fica marcada a partir do versículos 14, e nós podemos ler em diante. Veja, agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoravam além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agradar servir o Senhor, escolham hoje a quem irão servir, e aos seus deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que nos tirou a nós e os nossos pais do Egito, daquela terra de escravidão, e realizou aquela grande maravilha diante dos nossos olhos. Ele nos protegeu no caminho e entre as nações pelas quais passamos. Além disso, o Senhor expulsou de diante de nós todas as nações, inclusive os amorreus que viviam nesta terra. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Aí Josué responde, versículo 19: vocês não têm condições de servir ao Senhor. Ele é Deus santo, é Deus zeloso. Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. Se abandonarem o Senhor e servirem deuses estrangeiros, Ele se voltará contra vocês e os castigará. Mesmo depois de ter sido bondoso com vocês, Ele os exterminará. O povo, porém, respondeu Josué: de maneira nenhuma, nós serviremos ao Senhor. Disse então Josué: vocês são testemunhas contra vocês mesmos, de que escolheram servir ao Senhor. Somos, responderam eles. Disse Josué: agora então joguem fora os deuses. Ele insiste: joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês e voltem-se de coração para o Senhor, o Deus de Israel. E o povo disse a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e lhe obedeceremos. Naquele dia Josué firmou um acordo com o povo em Siquém e lhe deu decretos e leis. E Josué registrou essas coisas no livro da lei e depois ergueu uma grande pedra ali sobre a grande árvore perto do santuário do Senhor. Então disse ele ao todo o povo: vejam esta pedra, ela será uma testemunha contra nós, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos disse, e será uma testemunha contra vocês, caso sejam infiéis ao Deus de vocês. Depois ele aqui entrega ainda algumas propriedades, faz uma divisão, mas é interessante que o discurso de Josué, no versículo 24, já de despedida no seu ministério, é uma chamada de atenção no povo. Tomem uma decisão definitiva. Vocês ainda vivem divididos. É igual a gente fala, um pé na igreja, um pé no mundo. Continuam dessa maneira. Deus tem sido bondoso, Deus deu a possessão, Deus deu a terra prometida, mas vocês continuam seguindo outros deuses, adorando outros deuses, mesmo que escondidos, mas ninguém pode esconder nada de Deus. Deus conhece o coração de vocês. Ele é um Deus santo, é um Deus divino e exige de vocês também um comprometimento. E o povo diz: não, nós não vamos fazer, e ele fala: então, que haja um testemunho e que Deus seja testemunha entre nós e aquilo que tem sido dito. O que vocês estão prometendo pode se tornar juízo sobre vocês. Nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós empenhamos diante do Senhor. E quando eu falo empenhamos, não estou falando de promessas, eu não estou falando de campanha, eu estou falando de comprometimento, de compromisso, de obediência, de viver uma vida reta, de viver uma vida debaixo da orientação de Deus, da sua palavra. Nós precisamos entender que a mesma palavra que nos vivifica, quando nós nos comprometemos com ela, é a mesma que nos traz juízo e condenação diante das nossas escolhas. A fé abordada aqui no capítulo 24 é uma fé que nos propõe uma renovação da aliança e um estabelecimento de compromisso com o Senhor. É isso que o Senhor espera de nós. Na verdade, Josué tinha uma preocupação no final do seu ministério. Como líder espiritual, como líder do exército de Israel, como juiz levantado por Deus naquele período, primeiro da era dos juízes, Josué tinha uma grande preocupação. Era que o seu povo, a quem ele amava tanto,
não fosse disperso, destruído por causa do seu próprio coração, da sua desobediência e do seu pecado. Então, no capítulo 22, 23 e 24, nós vemos repetidamente orientações e conselhos trazidos por Deus através de Josué para o seu povo, dizendo: me amem, me obedeçam, caminhem comigo, me sirvam e se deleitem em mim, e eu vou cumprir com a minha parte. Eu vou abençoar vocês, eu vou conduzir vocês, eu vou sustentar vocês, eu vou ser pai de vocês, e nenhuma outra nação da terra será comparada a vocês. Era uma promessa para aqui e para o além. É uma promessa para agora e é uma promessa para a eternidade. Esse estudo, essa lição do capítulo 6, a lição 6 da nossa revista, ela nos propõe 3 tipos de fé. E as orientações estão aqui. Nós vemos uma fé obediente, que nos propõe um testemunho de que o Senhor é Deus, de que o Senhor é abençoador, de que o Senhor é sustentador. Uma fé obediente que nos faz assimilar os conselhos. Nós vamos ver isso em Josué no capítulo 23 com muita clareza. E por fim, uma fé obediente e a renovação da aliança com o Senhor. A expectativa do nosso coração, queridos, é que nessa lição 6 nós possamos finalizar e entender, e mais do que entender, nós podemos interiorizar em nosso coração a necessidade que temos de não apenas crermos, mas crermos com obediência, crermos com ação. É uma fé operosa, é uma fé que opera, é uma fé que obra, é uma fé que gera, é uma fé obediente, uma fé que gera testemunho, uma fé que gera confiança, uma fé que gera renovação de aliança. Que esse texto de Josué, capítulo 22, 23 e 24, possa nos fazer refletir o quanto nós nos assemelhamos ao povo de Israel, e todas essas orientações e conselhos de Deus que foram dados ao povo naquele tempo são tão atuais e tão necessários também para nós nesse tempo, nos nossos dias. Amém? Vamos orar mais uma vez, encerrando hoje a nossa EBD online, e depois você pode estar também assistindo o culto que vai ser transmitido e que seja uma bênção para a sua vida. Feche os seus olhos. Deus Santo e gracioso, eu quero te agradecer por esse texto tão emblemático na história desse povo, mas que se assemelha tanto à realidade que nós vivemos hoje. Como nós nos comparamos e nos apercebemos tão semelhantes ao povo de Israel, Senhor, na necessidade da manutenção da nossa fé, mas não uma fé passiva, mas uma fé ativa que gera para nós ou em nós uma obediência ao Senhor, obediência às orientações do Senhor, de amá-lo, de ouvi-lo, de caminhar com o Senhor, de obedecê-lo e de servi-lo, como nós vimos no capítulo 22. Senhor, em nome de Jesus, nos conduza nessa direção e nos capacite a viver essa experiência da dependência total do Senhor, de entendermos e vivermos na expectativa de que as nossas necessidades serão providas pelo Senhor de maneira graciosa, abundante e generosa. Senhor, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor abençoe a cada um dos meus irmãos que estão acompanhando essa aula pela mídia, pelo nosso canal no YouTube, mas também a todos os outros que poderão assisti-la em outro tempo. Que seja uma bênção renovada sobre a vida dos meus irmãos, no nome santo de Jesus. Amém. Deus os abençoe.